Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você chegou aqui neste canal. Você é bem-vindo para mais uma leitura da Bíblia Sagrada neste projeto de 100 dias, onde estamos lendo a versão NVT, nova versão transformadora. Você que ainda não leu a Bíblia, uau! Você está de parabéns por estar envolvido neste projeto da leitura. Está relendo? Parabéns! Não sabe ler? Estamos lendo para você com muita alegria e eu tenho certeza que você será edificado. Aproveite para inscrever-se aqui no canal, aproveite para compartilhar com mais pessoas para que outros também tenham acesso a esta poderosa palavra do Senhor Jesus. Nós vamos, neste instante, dar sequência a este rico projeto que é ler a Bíblia Sagrada e hoje nós vamos continuar a partir do livro de Hebreus, onde encerramos livro de Lucas, livro de Gênesis. Hoje vamos dar sequência a partir de Hebreus. Fica tranquilo, ao final você terá lido a Bíblia toda. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado para juntos caminharmos contigo, para juntos meditarmos na tua santa e poderosa presença. Ministra aos nossos corações, fale aos nossos corações, fale com os teus filhos, fale com a tua igreja, abençoe-os de forma poderosa, especial. Amém. Vamos lá, Hebreus capítulo 1 diz assim: Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se num lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz: Ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas o Filho, ele diz: Teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça, odeia o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também: No princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, com tuas mãos formaste o céu. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e desfarás dele como uma roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos: Sente-se num lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e ponha-os debaixo de seu pé. Portanto, os anjos são apenas servos e espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Hebreus capítulo 2. Portanto, precisamos prestar muita atenção
às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme. Todas transgressões e desobediências recebeu o castigo merecido. O que nos fez pensar que escaparemos, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor, depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Além disso, não são anjos que governam o mundo, que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um Pai. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos de Deus que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feito de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruir o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pela morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Hebreus capítulo 3. Portanto, irmãos, santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogio que a casa em si, pois toda a casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas, mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz,
não endureçam o coração, e como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirta-os uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nós tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos a fé, mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração como eles fizeram na rebelião. Quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Não foi ao povo que se lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Hebreus capítulo 4. Assim, uma vez que permanecemos, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram, pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus diz: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas, em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entrarão por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvir de sua voz, não endureça o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como o exemplo citado, cairemos, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e os desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido, tudo
está descoberto e exposto diante dos seus olhos, é a ele que prestamos contas. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos a graça para nos ajudar quando for preciso. Hebreus capítulo 5. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isto, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: Você é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, no entanto, precisam de que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimentos sólidos. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não sabe o que é justo. O alimento sólido é para adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Êxodo capítulo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Ao tudo, desceram o Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes israelitas tiveram muitos filhos e netos, multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos e lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo, sob
opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas multiplicavam e se espalhavam, mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios forçavam com crueldade o trabalho pesado, tornando a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras a Faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então, Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixe as meninas viver. Êxodo capítulo 2. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando-o a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino, amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para a casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou Moisés, pois disse: eu o tirei das águas. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles foram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio e em seguida escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar o seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, Faraó tomou conhecimento de que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu
estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para a casa do pai, Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber a nosso rebanho. E onde ele está? Perguntou o pai. Por que deixaram lá? Convidam-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz a um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu a Deus. Ele ouviu os gemidos e lembrou da aflição que havia feito, lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Êxodo capítulo 3. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia do meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto de chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximando para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire a sandália, pois você está pisando em terra santa. Eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei que quando eles têm sofrido, por isso decidi para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Você é o sinal que eu sou aquele que envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual o nome dele? Deus respondeu: eu
Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou para vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora, vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Os líderes de Israel aceitaram a sua mensagem. Em seguida, você e eles apresentarão ao rei do Egito e lhes dirão: O Senhor, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, e não, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres, e farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos e com os israelitas. Assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá à sua vizinha egípcia e das mulheres que as vistam artigos de ouro, prata e roupas caras, com as quais vestiram seus filhos e suas filhas. Desse modo vocês tomarão para si riquezas dos egípcios. Êxodo capítulo 4. Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem: O Senhor nunca lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou: O que tem nas mãos? Na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Joguem-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: Faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, lhe de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: Agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e, quando tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto e, outra vez, quando tirou, ela estava tão seca, saudável enquanto o resto do corpo. Disse ainda: Se eles não acreditarem em você e não deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem terem ouvidos depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame sobre toda a terra seca. Quando fizer isso, o Nilo se transformará em sangue de terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna cego ou faz ver? Por acaso sou eu o Senhor? Agora vá, e estarei com você quando falar, e instruirei a respeito do que deves dizer.
Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: E quanto a teu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo a seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele, diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com você, pois quando falarem, os instruirei a respeito do que deve acontecer. Arão falará por você diante do povo, e ele será seu porta-voz, e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhes mostrarei. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: Por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: Volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua família, seus filhos, montou um número que volto para a terra do Egito, levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó, faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família havia parado, a fim de passar a noite, o Senhor confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho como prepúcio, e ficou aos pés de Moisés e lhes disse: Agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão: Vá ao deserto ao encontro de Moisés. Arão foi ao encontro de Moisés e no monte de Deus o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor havia ordenado e ele disse e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e adoraram. Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não reconheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: O Deus. Então Arão e Moisés disseram: O Deus dos Hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo e suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muito do seu povo nessa terra e vocês os estão impedindo de trabalhar.
Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes do Egito e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-los. No entanto, continuem a exigir que produza a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota, eles são preguiçosos e por isso clamam: deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento da tarefa. Por isso, isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz Faraó: vocês não receberão mais palha. Saiam e juntem-nas onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los. Completem sua cota diária de tijolos, como fazia quando nós lhe oferecíamos palha e açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalho. Por que não completam as cotas nem de ontem nem de hoje? Perguntaram. Então os supervisores israelitas foram suplicar a Faraó: por favor, não trate seus servos desse jeito. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir face de tijolos, somente açoitados. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso andam dizendo: deixe-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito a Faraó e a seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxe toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste desde que apresentei ao faraó como teu servo? Ele passou a tratar teu povo como ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-los. Salmos 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero e de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que desviam para a mentira. O Senhor, meu Deus, tu os fizeste muitas maravilhas, os teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os seus feitos, jamais chegaria ao fim.
não tens prazer em ofertas nem sacrifício. Agora que fizeste ouvir, compreendendo, tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois tua lei está em meu coração. Anunciei a tua justiça em toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi o meu coração, a tua justiça. Falei a tua fidelidade, a tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Senhor, não retenha de mim a tua compaixão, pois teu amor, a tua verdade sempre me protegem. Pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se podem contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Por isso perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: agora o pegamos. Alegre-se e exultem, porém todos que te buscam, todos que amam tua salvação, digam sempre: grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio, minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Salmos 41. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor protege e lhes conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida deles quando fica doente e lhes restaura a saúde. Orei ao Senhor: tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido, visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim e depois as espalham por aí. Todos que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal. Dizem: nunca mais se levantará da cama. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartirá meu pão, voltou-se contra mim. O Senhor tem misericórdia de mim, devolve-me a saúde para que eu lhes dê o que merecem. Sei que te agradas de mim, pois não me deixaste que meus inimigos triunfassem. Preservastes minha vida, porque sou inocente, e trouxe-te à tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus nos fortaleça, que o Senhor Jesus nos abençoe e conduza você e sua família todos os dias. Deus te abençoe ricamente.